Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é o Estante que Fala e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a minha resenha de Mistborn. Espero que vocês gostem do vídeo. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo sem spoilers, eu vou falar sobre a minha experiência que foi da minha releitura do livro Mistborn, porque eu já tinha lido esse livro antes, em 2018, e esse ano eu resolvi reler esse livro, essa trilogia, já que saiu essas novas edições pela trama. Mas antes de falar sobre a minha experiência na minha releitura e antes de falar sobre Mistborn, eu vou dar aqueles anúncios de sempre, se inscreva no canal, curta o vídeo, isso me ajuda demais a crescer aqui na plataforma. Se você quiser participar de um clube do livro, entre pro Clube do Livro dos Tagarelas, que é o clube do livro dos apoiadores do Estante que Fala. Além de todos os meses a gente lê um livro diferente, a gente ainda tem leituras coletivas de alguns outros livros. Por exemplo, Mistborn. Mistborn foi uma leitura coletiva do nosso clube. Você também tem acesso a sorteios de livros, marca-páginas exclusivos, várias outras coisas. Nosso grupo do WhatsApp, onde a gente tá sempre conversando. É o primeiro link nas descrições do vídeo e também é o link fixado no comentário deste vídeo. Se vocês quiserem me ajudar sem estar gastando nada, use meu link da Amazon, que também tá nas descrições do vídeo aí embaixo. Qualquer compra que vocês forem fazer na Amazon usando o meu link me ajuda muito. Se você estiver comprando um livro, se você estiver comprando flores, se você estiver comprando janela, comida, qualquer coisa na Amazon e você apenas estiver usando esse meu link, não vai aumentar nada no valor final da sua compra e eu recebo uma pequena porcentagem em cima. Então, por favor, usem meu link e vamos logo falar sobre Mistborn. Bom, essa aqui vai ser uma resenha sem spoilers. Eu vou falar sobre tudo que eu achei da minha releitura deste livro. Também vou falar sobre a ordem de leitura, porque eu sei que ainda tem gente que tem um pouco dessa dúvida. Vou falar um pouco sobre a Cosmere. Vai ser um vídeo mais completo sobre a história de Mistborn, mas sem spoilers. Aqui a gente vai acompanhar o Império Final, que é esse grande império, essa grande nação que é comandada pelo Lorde Soberano. O Lorde Soberano é basicamente um ditador. O Lorde Soberano, ele é super poderoso, ele é considerado um deus, ele viveu por mais de 1000 anos e ele vai ser a grande figura vilão dessa história. E aqui a gente vai ter esse grupo de ladrões comandado pelo Kelsier, que é um grupo de ladrões que, apesar deles serem ladrões, eles querem derrubar o Império Final. Eles querem tirar o poder do Lorde Soberano e dar esse poder para os Ska. Os Ska são como se fossem os escravos que os nobres têm. Eles vivem como escravos. Os nobres colocam eles para trabalhar o dia inteiro. Se eles não trabalham, eles apanham ou morrem. Não tem pagamento, não tem qualidade nenhuma de vida. Isso que é ser um Ska. O Império Final é dividido em basicamente 3 classes: os Skas, os nobres e o pessoal do Lorde Soberano. Bom, basicamente nessa história a gente vai acompanhar os planos do Kelsier junto com a gangue dele para tirar o Senhor Soberano do poder e colocar os Ska. Como essa leitura minha foi uma releitura, eu já estava bem situado sobre os termos de Mistborn, eu já entendia muito bem sobre esse mundo, então eu não senti nenhuma confusão quando eu comecei a ler esse livro, mas eu vi que o pessoal ali durante a nossa leitura coletiva falou que no prólogo, por exemplo, teve uma certa confusão, mas é aquela coisa típica de livros de alta ficção, onde o começo é cheio de personagens e cheio de termos que a gente não conhece, e conforme vai passando as páginas a gente vai entendendo melhor o que é cada coisa. O primeiro capítulo, que é o prólogo aqui, tem vários nomes também, várias coisas acontecendo que você fica meio perdido. Eu, na primeira vez que eu li, eu fiquei também. Só que esse prólogo também não tem nada muito importante. É mais uma introdução desse universo, porque vários dos nomes que tem aqui nesse prólogo, que são vários, eles nem são mencionados mais pra frente. E quando são mencionados, eles meio que relembram de onde que esse personagem veio, sabe? Então, no começo desse livro, provavelmente você vai ficar meio perdido, mas é totalmente normal. Nos próximos 4, 5 capítulos, você já vai estar inteiramente preso nesse universo, entendendo a maioria das coisas, a maioria dos termos que eles estão falando aqui. E os personagens principais também são introduzidos um por um, o que é muito bom, porque não deixa a gente perdido. Como vocês podem ver, nesse livro eu fiz muitas marcações, mas eu marquei tudo que eu achava interessante, eu fazia uma marcação. Qualquer referência que esse livro tinha da Cosmere também, eu fazia marcações. Eu marquei muita coisa nessa releitura que eu peguei, que são coisas que eu não peguei da primeira vez que eu li, e também a primeira vez que eu li esse livro foi o primeiro livro dentro da Cosmere que eu li, então eu não sabia nem da existência da Cosmere, que é esse mundo compartilhado do Brandon Sanderson. E agora que eu estou relendo esse livro e vendo várias menções de coisas da Cosmere, pra mim tá sendo uma experiência muito mais incrível do que da primeira vez que eu li. Apesar desta vez eu já saber todos os plots, ainda assim, nessa releitura eu consegui me surpreender bastante. Inclusive, eu li esse livro em 2018. Hoje em dia eu não lembrava tudo que acontecia nessa história, eu lembrava algumas cenas que são as cenas mais marcantes, mas só. E como essas cenas também decorriam, eu não lembrava. E foi
bem estranho reler esse livro, porque muitas das coisas que eu achava que acontecia de uma forma, na verdade acontecia de outra forma. E muitas cenas eu nem lembrava que existia. Então foi muito legal fazer essa releitura. Porque releitura também é uma coisa que eu não faço com frequência. É muito difícil fazer uma releitura, na verdade. Outra coisa que o Brandon Sanderson faz em Mistborn, assim como ele faz em vários outros livros, é que sempre tem um personagem que não sabe quase nada sobre o universo, sobre o sistema de magia, e esse personagem vai aprendendo sobre o sistema de magia e você vai aprendendo junto com esse personagem. Não é aquele tipo de escrita que é uma palestrinha explicando como funciona cada coisa, sabe? É o personagem aprendendo sobre o sistema de magia e você aprendendo junto com o personagem conforme vai avançando a história e ele vai fazendo as descobertas. Aqui em Mistborn a gente vai ter o sistema de metais, que é o sistema como funciona a magia. Alguns personagens são Mistborns, que são nascidos da bruma, e esses nascidos da bruma, eles conseguem ingerir metais de uma lista de metais, são 10 metais, e cada metal dá um poder diferente. Por exemplo, o ferro, ele dá o poder de puxão de metal. Quando os alomânticos são essas pessoas que conseguem usar alomancia. Alomancia é o sistema de magia, esse sistema de magia é relacionado com metais. Quando o alomântico, ele queima ferro, essa questão de queimar é conseguir consumir o ferro que está dentro do organismo desses alomânticos. Tá ficando meio confuso, mas não é tão confuso assim como parece. No livro é super bem explicado. Talvez eu não esteja explicando muito bem pra vocês. Mas vamos lá. Os alomânticos conseguem ingerir metais, eles comem metais e quando esses metais estão dentro da barriga deles, eles conseguem queimar esses metais pra conseguir usar o poder referente a cada metal. Existem os nascidos da bruma, que são as pessoas que conseguem queimar todos os 10 metais, mas a grande maioria da população não, a grande maioria das pessoas que conseguem usar a alomancia, que geralmente são nobres, só consegue usar o metal. É muito difícil ter uma pessoa, um nobre nascido da bruma, que consegue queimar os 10 metais. Para um Ska ser um nascido da bruma, a dificuldade disso acontecer é muito grande, é tipo 1 em 1 milhão. Aqui no nosso livro, o Kelsier, ele é um nascido da bruma e ele é um Ska, que ele é o líder da gangue de ladrões que eu tinha falado pra vocês. Ele vai ser um dos protagonistas daqui, o outro protagonista vai ser a Vin. Mas voltando agora para a questão do ferro. O ferro é um metal que os alomânticos conseguem queimar e quando ele queima, eles conseguem puxar metais para eles. Nossa, eu tô pensando na explicação disso, que vai ser muito chato explicar. Enfim, se existe uma panela de metal, por exemplo, esse alomântico queima ferro e quer puxar essa panela de metal, ele consegue puxar essa panela de metal. Agora vamos supor que tem uma janela feita de metal que está presa numa casa. Se esse alomântico puxar esse ferro, a janela não vai sair da casa e ir para ele que vai para a janela. Então tem muito dessa questão de puxar e tem o aço que é o contrário do ferro. De vez ele puxar, ele empurra. Então ele consegue empurrar as coisas e se uma coisa for muito mais pesada do que ele, no lugar do metal ir para longe do alomântico, o alomântico que acaba indo para longe do metal. Não sei se está dando para entender muito bem, talvez esteja um pouco confuso para vocês aí na minha explicação sobre esse sistema de magia, mas eu juro para vocês que é super simples e no livro tá muito bem explicado. O jeito que esse personagem vai aprendendo sobre esses metais e a gente vai aprendendo junto com ele é fenomenal, não é palestrinha, é muito fluido e dá para entender super bem. Não vou ficar falando o que os outros metais fazem, mas saibam que os metais são bem diferentes um dos outros e cada um dá um poder bem único. O sistema de magia deste livro, dessa série, é muito única e eu amo muito o sistema de magia daqui. Além do sistema de magia ser muito único nessa história, o mundo também é um mundo muito único, porque aqui a gente vai ter um sol que não é igual ao nosso sol, vai ser um sol mais vermelho, uma luz mais forte, além de ter esses vulcões que soltam fuligem, soltam cinzas, o dia inteiro tá caindo cinzas nas cidades, então as cidades estão sempre sujas de cinza. Também existem brumas que aparecem durante a noite. E assim, todos os pontos de interrogação que temos nessa história, todas as coisas que são estranhas, têm uma explicação, e a explicação faz todo sentido. E uma hora ou outra você vai ter as respostas que você procura conforme você vai lendo essa história, essa trilogia principal. Porque assim, no primeiro livro, a gente tem muitas perguntas que são abertas, algumas são respondidas, mas mesmo assim tem várias coisas que você fica, por que disso ser assim? Por que isso está acontecendo? Daí no segundo e no terceiro livro, vai abrir mais perguntas também, mas em alguma hora todas essas perguntas vão ser respondidas. Isso que eu também gosto muito dessa trilogia. Essas respostas que são dadas são geniais. Em muitos dos casos são respostas que eu não consegui chegar sozinho, então foi uma surpresa muito grande pra mim. Quando o autor revelou pra gente o porquê tal coisa acontece de tal maneira,
ou porque tal coisa é de tal jeito. E na minha cabeça fez todo sentido a explicação do autor. Mistborn, apesar de ser uma das primeiras histórias que o Brandon Sanderson escreveu, é um livro que tem várias referências da Cosmere. Aqui no começo a gente tem uma referência muito grande com a Segunda Era de Mistborn, que é uma referência ligada ali sobre uma coisa que um personagem fala, sobre uma religião. E esse deus, essa religião, essa coisa ali, volta a aparecer muito fortemente na Segunda Era de Mistborn. Então são coisas que vão se conectando, sabe? Entre a Primeira e a Segunda Era. Eu acho isso genial. Além disso, ainda tem a conexão que o autor faz desse livro com toda a Cosmere. Por exemplo, tem o Hoid aqui. O Hoid, quando ele aparece nesse livro de Mistborn, no primeiro livro de Mistborn, ele é um Hoid muito mais novo. Ele não é o Hoid que a gente conhece de Os Relatos da Guerra das Tempestades. Porque isso é outra coisa que eu não vejo o pessoal falando muito. Que a Cosmere também tem uma linha do tempo. Então tem coisas que acontecem antes na Cosmere e tem coisas que acontecem depois. O Hoid que aparece aqui, que é um personagem icônico da Cosmere, ele é um personagem que aparece em todos os livros do Brandon Sanderson que passa na Cosmere. Ele é um World Hopper, que é um personagem que consegue andar pelos mundos. Quando ele aparece aqui, ele tem uma personalidade totalmente diferente. É um Hoid que eu não conhecia ainda, que eu não lembrava, eu não sabia do Hoid na primeira vez que eu li Mistborn, então foi uma surpresa muito grande ver como que ele estava nessa história. Porque eu acho que assim, eu não sei se realmente é essa, mas eu acho que a timeline da Cosmere primeiro acontece Elantris, os acontecimentos de Elantris, depois Mistborn, porque eu sei que Mistborn História Secreta tem personagens elantrianos, depois vem Warbreaker, depois vem Os Relatos da Guerra das Tempestades, e eu não sei em que momento entra a Segunda Era de Mistborn, mas eu sei que o Brandon Sanderson falou que Scadrial, que é o planeta que se passa Mistborn, é o planeta que está tecnologicamente mais avançado na Cosmere. E isso é bem legal também saber que tem meio que essa timeline dentro desse universo. E assim, gente, quando eu falo da Cosmere, que os livros se passam na Cosmere, não se apeguem muito a isso, sabe? Não fica se perguntando, qual livro eu tenho que ler primeiro? Você lê qual história você quiser. Porque um livro vai ter referência com outro livro e talvez tenha algum personagem que apareça em algum outro livro do autor. Mas assim, não é realmente importante você saber sobre isso quando você tá lendo uma história. É legal você pegar isso, essas referências, mas não é importante para a história em si. Então você pode pegar qualquer série do Brandon Sanderson e ler sem se preocupar. E falando nisso, Mistborn é uma história que o autor escreveu que você pode ler cada livro sendo uma história única. Então você pode ler o primeiro livro e parar por aí se você quiser, se você não quiser ler o segundo ou terceiro, porque ele tem um começo, um meio e um fim. Apesar de no final você ainda ter algumas perguntas, muitas das coisas abertas nesse livro já são fechadas. E o autor escreve Mistborn nesse intuito de você poder ler cada história unicamente. Não que você possa pegar o segundo livro antes de pegar o primeiro. Obviamente que não. Você tem que pegar os livros em ordem, mas você pode parar de ler em qualquer um que você quiser. Bom, pra Mistborn, primeira vez que eu li o primeiro livro, eu dei 5 estrelas e favoritado. E nessa segunda vez que eu li, eu também dei 5 estrelas e favoritei esse livro. É incrível, a minha releitura não fez eu gostar menos dessa história, fez eu gostar mais, porque agora que eu estava mais situado com o universo, eu consegui pegar muitas mais referências e consegui relembrar sobre várias coisas, consegui reencontrar vários personagens. Pra mim foi muito mágico, eu gostei muito, muito, muito mesmo de fazer essa releitura. Eu não sei quando eu vou fazer a leitura do segundo livro, provavelmente ainda vai ser esse ano, mas eu vou montar o cronograma de leitura coletiva lá com o pessoal, com os apoiadores, pra quando acontecer. Vou falar agora um pouco sobre a tradução desse livro, porque as traduções dos livros do Brandon Sanderson é uma coisa que tem me incomodado bastante em algumas outras edições, em alguns outros livros que eu vejo que a trama está trazendo. Assim, as traduções não são ruins, as traduções são muito boas, mas geralmente eu encontro um ou outro probleminha aqui e ali, sabe? Não é uma coisa recorrente, mas eu encontro esses problemas conforme eu vou lendo essas histórias. Assim como tem coisas negativas, também tem coisas muito positivas nas traduções, que são algumas piadas, por exemplo, que elas estão no inglês e para traduzir essas piadas seria uma tarefa muito difícil e é traduzido piadas e sacadas assim de forma bem inteligente nesses livros. Mas falando exclusivamente sobre Mistborn, essa edição de Mistborn tem a mesma tradução da Leia. A trama pegou a tradução da Leia para fazer esse livro. Só tem uma revisão por cima para fazer algumas alterações para ter sentido na Cosmere, sabe? Então, se você for ler Mistborn hoje em dia, eu recomendo você ler nesse livro, nessa tradução aqui, porque talvez tenha algum termo que você vai encontrar em Os Relatos da Guerra das Tempestades que esteja diferente nessa tradução. Então, você
talvez não consiga entender algum outro termo, não consiga fazer essa ligação. Se você lê nessa edição aqui, mas se você lê nessa edição aqui, vai fazer sentido. Apesar dos dois ter a mesma tradução, esse daqui tem uma revisão por cima para fazer esses ajustes. Outra coisa que eu vi o pessoal reclamando muito era sobre a folha desse Mistborn aqui, que eles falam que é uma folha que está muito fina. É uma folha branca e está muito fina. E assim, vocês não vão conseguir ver sobre isso. Sobre a questão dela estar fina, se você colocar assim contra a luz, você vai conseguir ver do outro lado, obviamente. Mas quando você estiver lendo, você não vai colocar contra a luz. E particularmente, deixa eu ver se dá pra ver, você vai conseguir ver assim algumas partes do outro lado da folha, mas particularmente isso não me incomoda nada. E eu não acho também que essa folha é tão fina, porque aqui, por exemplo, eu passei o marca-texto e desse outro lado não passou. Então não é tão fina quanto o pessoal tá falando, quanto o pessoal tá achando aí que é folha de Bíblia. Não é. É fina? É fina, mas não é tão fina assim. E particularmente não me incomoda muito esse tipo de folha aqui. Só que assim, é um livro bem caro também, né? E pagar muito caro num livro pra ter esse tipo de folha, não sei se foi uma decisão muito acertada da editora. Muito acertada. Acertada? Não foi uma edição muito certa da editora. Vocês entenderam? Se você for comparar os dois livros, as duas edições, elas são da mesma grossura. E essa edição, que é a edição da lei, a edição antiga, a folha é bem mais grossa. É tipo muito grossa. Aquelas folhas antigas, sabe? Nossa, é muito mais grossa do que aquela folha que a gente tem no outro livro de Mistborn. Eu vi o pessoal falando que a edição brochura, sem ser essa edição capa dura do box, é uma edição que a folha é mais grossa. Então, talvez se você tiver muito problema com folhas finas, eu recomendo você pegar para ler na edição brochura da trama do que na versão capa dura da trama. Outra dúvida que eu também vi o pessoal tendo era sobre quando ler Mistborn, a História Secreta, porque muitas pessoas recomendam ler História Secreta assim que você termina essa trilogia, mas eu particularmente recomendo você ler História Secreta apenas depois de você ler a Segunda Era de Mistborn. A Segunda Era não, o terceiro livro da Segunda Era de Mistborn. Depois que você lê Os Braceletes da Perdição, você pega e lê a História Secreta. Se eu não me engano, aqui dentro tem até aqui ó, tá falando que este livro contém spoilers de Os Braceletes da Perdição, que é o terceiro livro da Segunda Era de Mistborn. Eu tenho certeza que a trama já está trabalhando nessa Segunda Era para trazer ela aqui pra gente. Então eu acredito que talvez ano que vem, ou 2027, já vem essa Segunda Era pela trama. Então, se você não tiver muita pressa, eu recomendo você ler apenas depois de você realmente ter lido Os Braceletes da Perdição, para você não pegar esse spoiler, que é uma coisa incrível. Assim, de verdade, é incrível quando você descobre essa informação que essa história dá. E é muito importante mesmo, você nem vê a sinopse desse livro. Se você já leu o primeiro livro, nem rela nesse livro, nem pega a sinopse dele, porque eu acho que o spoiler que já tem na sinopse é muito grande mesmo. Bom, gente, esse foi meu vídeo, esta foi a minha releitura de Mistborn e este vídeo explicando pra vocês mais ou menos sobre esse livro. Se você tiver mais alguma dúvida sobre Mistborn, comenta aí embaixo que eu tento tirar as suas dúvidas com o máximo de informação que eu possa dar, porque Mistborn realmente é uma série que eu amo muito. Outra coisa que eu já tava esquecendo de comentar, além de História Secreta, a gente tem mais 2 contos que se passam no universo de Mistborn. Um dos contos é o The Eleven Metal, que é um conto que se passa antes do primeiro livro aqui, que vai contar a história de como Kelsier encontrou o 11º metal. Se você já leu esse livro, você entende o que eu tô falando. Se você não leu esse livro, não vai fazer diferença nenhuma essa informação. E o outro conto que a gente também tem no universo de Mistborn é o Jack and alguma coisa, eu não lembro o nome, mas é basicamente um conto da Segunda Era de Mistborn, porque na Segunda Era de Mistborn a gente tem esses jornais, e nesses jornais tem meio que essas matérias que não são na verdade matérias, são histórias ficcionais dentro da Segunda Era de Mistborn, que envolve esse Jack the Allomancer, que é um personagem criado pelo pessoal do jornal, sabe? Como se fosse uma Agatha Christie da Segunda Era de Mistborn. Porque assim, a Agatha Christie escrevia as histórias e não eram histórias publicadas em livros antigamente. Cada capítulo era entregue semanalmente
no jornal, em uma parte do jornal, em uma página do jornal. E esse conto, Jack the Allomancer, não sei o que lá, vou deixar aí o nome pra vocês verem. Ele é exatamente isso, é um conto que é o conto do jornal da Segunda Era. É um livro dentro de um livro, sabe? É essa vibe. O pessoal fala que não tem importância nenhuma, é uma coisa meio chatinha. Então, não sei, nunca li, eu preciso comprar o The Arcanum Unbounded, que é o livro de contos da Cosmere do Brandon Sanderson, para eu conseguir ler. Esse The Arcanum Unbounded, ele é um livro da Cosmere que a trama já tem os direitos, então pode ser que venha aí em algum tempo futuro. Eu não acredito que vai demorar muito. Se a trama não lançar os contos individualmente, igual aconteceu em História Secreta, né? Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comentem embaixo se vocês já leram Mistborn e o que vocês acharam dessa história. E é isso. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até a próxima.